Bom, pessoal, então vamos dar início ao nosso segundo encontro, né, do curso aqui Educação em Física / Ciências na Infância. Eu sou o professor Marcos Leodoro, para quem não estava aí na semana passada, nós estamos ministrando esse curso em duas pessoas, né? Eu, que sou aqui professor da Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa. Há 2 anos eu estou aqui, vindo da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, e a professora Carolina Rodrigues de Souza, que é a minha colega lá da Universidade Federal de São Carlos, que continua lá. Então, eu estou aqui transmitindo de João Pessoa e a Carol, se ela entrar aqui, vai estar transmitindo de São Paulo, embora ela seja professora lá na Universidade Federal de São Carlos, no campus de São Carlos. Ok? Bom, hoje, assim, eu tenho muita coisa para estar compartilhando com vocês, e, assim, eu não vou compartilhar uma apresentação com vocês. O que eu vou compartilhar são diretamente alguns textos que já estão disponíveis no Google Drive, né, que vocês acessam o Google Drive aqui vamos chamar assim, né, do curso, por intermédio da página Google Classroom do curso, né? Então, nós temos, acho que, 23 alunos que já foram cadastrados, alunas, né, que já foram cadastrados na página, na aula passada, e os que não foram cadastrados e queiram se cadastrar, por favor, enviem um e-mail, né, ou para a Ananda, da SBF, ou para mim mesmo, né? Deixa eu colocar aqui no chat o meu e-mail. Eu coloquei na semana passada, mas eu vou repetir. Ok? Então, é marcos.leodoro@academico.fpb.br. E, então, vocês podem mandar tanto para mim ou para a Ananda, que ela me repassa, e eu cadastro vocês nessa página. Pessoas que também tiverem algum problema com acesso à página, também podem estar entrando em contato por esses e-mails, meu ou por intermédio da Ananda também. Deixa eu perguntar para a Ananda se ela chegou a disponibilizar para o pessoal no YouTube a primeira aula, que ela havia comentado, né, que faria isso. Parece que o Tiago já está confirmando, mas deixa eu ouvir a Ananda, porque para mim você não mandou o link, Ananda, se você puder mandar. Eu vou colocar o link aqui no chat. Eu mandei para todos os alunos semana passada, na terça-feira, na quarta-feira. Amanhã a minha ideia é mandar amanhã de novo também. Então, eu tô perguntando, confirmando isso, porque na aula de hoje vai ser muito importante essa gravação para que vocês possam depois estarem retomando, a fim de que vocês possam consultar os textos que eu vou abrir aqui durante a aula, que são esses que já estão, né, disponíveis no Google Drive. Mas como tem muito, eu coloquei muitos textos lá, né? Então, vocês têm que identificar quais são os textos que eu vou me referir aqui hoje. Tá? Então, caso não dê para fazer isso durante a aula, vocês podem fazer depois revendo a gravação. Essa é a minha ideia. Ok? Bom, também foi perguntado, Ananda, eu não sei se já responderam, não, acho que não responderam, como é feita o controle de presença. Você pode falar alguma coisa sobre isso, Ananda? Sim, o controle de presença, professor, ele acontece o seguinte, a gente monitora aqui dentro do Zoom, mas outra coisa que também é muito importante é sempre entrem pelo sistema.
não entrem nunca por o link, ai, copiei um link daqui, na próxima aula é o mesmo link. Não façam isso, porque o nosso controle, além dele ser aqui dentro do Zoom, é também no sistema, a gente bate uma coisa com a outra. É 75% de presença, e aí vocês recebem o certificado no final do curso, tá bom? Mas qualquer coisa é só mandar um e-mail que a gente conversa. Ah, legal. Ok, então, dado esses recados, vamos iniciar. Bom, nós teríamos hoje, né, eu estou prevendo aí, caso a Carol não entre, né, se ela entrar, aí a gente vai ouvir um pouco ela, mas eu previ 2 momentos hoje, né, estou prevendo pelo menos 2 momentos, né. O primeiro, eu, como comentei na aula passada, né, quando a gente estava dando uma visão geral do curso, eu vou fazer um pouco um histórico do ensino de ciências, do ensino de física com crianças, né? Assim, um histórico completamente parcial, porque seria um histórico a partir da minha vivência, né? E nesse histórico eu não estou focando propriamente o meu trabalho, mas as minhas vivências, as pessoas que eu conheci, né, com quem eu em algum momento aí compartilhei essa questão da área de ensino de física para as crianças, né? Isso tendo início nos anos 80, tá? Vocês têm uma ideia, né? Estou velhinho já. Então, eu entrei na universidade em 87 e já em 87, no segundo semestre da universidade, eu comecei a trabalhar com divulgação científica no Centro Interdisciplinar de Ciências, que ficava lá na Universidade de São Paulo, no campus do Butantã. E então eu não vou, quer dizer, eu vou falar um pouco dessa experiência. Eu tenho alguns registros indiretos, vamos dizer assim, dessa experiência, mas o importante aqui é a gente conhecer até coisas que aconteceram antes dessa experiência, que estão vinculadas à história, né, da educação em ciências no Brasil, e que eu entro, vamos dizer assim, particularmente nos anos 80, mas essa história ela já vem, né, desde os anos 40, que quando foi fundado, né, no Brasil, o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, que seria o IBEC, do qual esse projeto que eu trabalhei, né, do Centro Interdisciplinar de Ciências, né, nos anos 80, ele estava vinculado justamente ao IBEC. E, na época, o coordenador do Centro Interdisciplinar de Ciências, né, que mantinha o Centro Interdisciplinar de Ciências, era o professor Fuad Daher Saad, que foi professor do Instituto de Física, lá da USP, já aposentado. E, na época, o reitor da Universidade de São Carlos era também um físico, né? Que era o professor José Goldenberg. Acho que, né, um período que eu trabalhei no SIC, que foi de 87 a 89, a coordenação lá, a direção da USP, né? A reitoria da USP estava sob coordenação lá do professor Goldenberg, o qual eu lembro que o professor Fuad recorria muito para conseguir verbas para a continuidade do projeto. Eu estava lá como um aluno bolsista, vamos chamar assim, da graduação. Ok? Bom, então, eu vou falar um pouco, né, o primeiro texto que eu vou compartilhar com vocês, e que está disponível depois para vocês darem uma olhada, né? Eu encontrei esse texto na internet, mas e aí disponibilizei para vocês o texto que eu encontrei na internet, mas o que eu vou mostrar para vocês, particularmente, que é o mesmo texto, né? Ele está nesse livro aqui, Educação, Cultura Científica e Tecnológica, um livro muito interessante, da PUC do Rio Grande do Sul, que faz aí um histórico da educação em ciências no Brasil, a partir das experiências, né, de criação dos
centros de ciências, né, ao longo do país. Então, vocês vão ver que, na década de 50, são inaugurados, ao longo do Brasil, né, em algumas cidades do Brasil, centros de ciências, né, particularmente alguns deles, o de São Paulo, o do Rio de Janeiro, um do Recife aqui, né, que está próximo de João Pessoa, 100 quilômetros. O do Recife, na verdade, é o CECINE, que é o Centro de Ciências, né, do Nordeste. Também temos, bom, no Rio já falei, no Rio Grande do Sul, acho que em Minas também. Então, tem uma história aí do ensino de ciências vinculada à criação desses centros e do IBEC, conforme eu estava falando. Antes de tudo, foi o IBEC, e aí depois ações relacionadas ao IBEC, né, que estava subordinado à Unesco, foram criados aí centros de ciências. Então, vou compartilhar o texto com vocês agora. Só um minutinho, que eu acho que foi justamente o texto que eu não abri aqui. Tem que abrir antes, né? Senão a gente não consegue compartilhar. Espera aí. Espero que agora eu consiga. Bom, então estou compartilhando o texto com vocês aí. Deixa eu fechar aqui a tela. Bom, o texto se chama Raízes dos Centros de Ciências, né? O IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, e a institucionalização da ciência no Brasil. Então, é um breve histórico, né, de como a gente vai desembocar nessa minha experiência nos anos 80 e o que foi essa experiência que tem diretamente a ver com educação em física com as crianças, né, coordenada na época, então, por um físico que era professor do Instituto de Física da USP. Então, olha só, o IBEC ele é criado no Rio de Janeiro, em 1946, e ele faz parte do, vamos dizer assim, do esforço pós-Guerra Mundial, né, pós-Segunda Guerra Mundial, e com a ascensão, né, do conhecimento científico e tecnológico na guerra, durante a guerra, quer dizer, a guerra é sempre um potencializador do desenvolvimento científico e tecnológico, e essa frase que eu acabei de falar agora, ela pode ser eticamente muito questionável, mas alguns autores, né, como John Ziman, vai colocar que a guerra está no centro, né, do desenvolvimento científico e tecnológico, né? Então, porque na sociedade ocidental, o conhecimento, né, uma das características da sociedade ocidental é que o conhecimento científico ele foi instrumentalizado para o bem e para o mal, né? Para as tecnologias do bem e do mal, ok? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Se é que o mundo possa ser visto nessa perspectiva dicotômica, que a gente sabe que é muito mais complexo que isso. Bom, então, foi criado em 46 o IBEC, em 50 foi aberto a filial em São Paulo do IBEC, que ficava na cidade universitária. E também, né, o IBEC de São Paulo ele vai ter uma importância, né, grande, porque a partir dessa sede de São Paulo vai ser criada a FUNBEC, né, que era a Fundação Brasileira acho que alguma coisa assim, né, Fundação Brasileira para o Ensino de Ciências, que era uma espécie de braço assim do IBEC relacionada à produção de material didático e à formação de professores. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui
recurso da minha mesa de apoio aqui, para mostrar para vocês, por exemplo, esse material aqui era um material didático produzido, né, pela FUNBEC. Deixa eu ver aqui, aqui está o ícone da FUNBEC, né, o logotipo da FUNBEC. E, por exemplo, aqui era um jogo, né, para trabalhar o que hoje a gente chamaria de pensamento computacional. É a ideia, né, de um jogo determinístico aqui, que ele sempre ganha de você, né? Se você seguir umas regrinhas aqui, você vai jogar uma espécie de jogo da velha simplificado, e sempre você vai perder esse jogo, porque ele é um jogo determinista, e a partir dos seus movimentos, né, ele escolhe, né, ele adota uma estratégia de sempre ele vai ganhar de você, ok? Ele escolhe os caminhos que levam à vitória, ele, que eu digo, né, o algoritmo do jogo, escolhe esse caminho que sempre leva à vitória do algoritmo, né? Uma espécie de cassino assim, radicalizado, né? Onde você vai perder sempre mesmo, né? Não que no cassino não aconteça isso, mas aqui é certeza. Bom, esses materiais aqui também são produzidos, né? Na verdade, não pela FUNBEC, mas cortesia da FUNBEC, mas por professores que trabalhavam, né, na FUNBEC toda aqui, olha, preparado pela equipe da FUNBEC, né? Então era um manual de experiências de física. Aqui nós temos um livro de ciência integrada, que também é um projeto vinculado ao Centro de Ciências de São Paulo, CECISP, né? E, no caso, olha só, esse projeto é de 77, e ele foi coordenado pela professora Mira Krajewski, né? Que é uma importante pesquisadora aí na área de ensino de ciências e de biologia. Ok? Então, só para vocês terem uma noção aí do... Eu não estou olhando o chat, pessoal, porque como eu estou sozinho hoje, estou com medo aqui de me perder, né? Mas deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui para não ficar muito maçante, né, a minha fala. Então, o PDF, se eu posso subir o PDF para o Classroom, eu posso agrupar todos os textos na aula de hoje, mas se você entrar no Classroom, tem lá um link do Google Drive, é um triângulo lá, né? Tá embaixo na página, não no topo da página, mas na base aí da página tem esse link, lá você vai encontrar o link, né, do Classroom e do Drive, né? E você vai encontrar vários textos lá, inclusive esse, mas eu posso depois baixar ele especificamente. O áudio está dobrado. Eu vou desligar, eu estou com o notebook ligado aqui também, tá? Eu vou desligar o notebook, porque eu havia ligado o notebook para ver se vocês estavam... eu coloquei um videoclipe aí no início, eu queria ver se estava rodando, e aí liguei aqui, mas já estou desligando. É interessante observar que o conhecimento, como geral, cresceu com as guerras, né? Com certeza, isso aí, não só a guerra enquanto batalha mesmo, lá na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, mas na Guerra Fria também, né? A questão da conquista do espaço e tudo mais. Olha, veja que esse PDF desse texto que eu estou dividindo com vocês, você vai encontrar com o mesmo título, mas é um texto, ele está com uma edição um pouquinho diferente, porque é uma publicação que não é desse livro. Ok? Boa tarde, peço desculpas, tal, vamos lá. É a Carol, por acaso? Deixa eu ver. Não, é a Meg. Bom, vamos continuar aqui. Como eu consegui adquirir esses materiais? Gente, é o seguinte, na época que eu fazia a graduação, né, então, no final dos anos 90, a FUNBEC fechou em 1989. Então, eu cheguei, a FUNBEC tinha uma loja onde se vendiam esses materiais. Na verdade,
é mais um daqueles grandes retrocessos que a gente tem nas nossas tentativas de autonomia, né? No caso, de autonomia de produção de materiais didáticos, de currículo, né? Então, a FUNBEC, obviamente, como ela era de direito privado, né? Mas sem fins lucrativos, teoricamente, né? E aí ela não podia concorrer com a produção de equipamentos, né? Você imagine hoje esses materiais didáticos importados, tal, e mesmo naquela época, né, já não estava sendo possível, então eles acabaram fechando, né? A FUNBEC ela ficava no campus da cidade universitária da USP em São Carlos, né? Próximo ali na frente da ECA, né? Quem conhece, Escola de Comunicações e Artes, e do lado do Instituto de Psicologia, né? Dos galpões do Instituto de Psicologia, tá? Então eu cheguei a frequentar, né? Eu já dava aula na época no ensino médio e comprava muitas coisas lá na FUNBEC, materiais didáticos, esses manuais. Então, o professor tinha acesso direto a esses materiais indo até a loja da FUNBEC. Então, ele fala aqui, né, justamente, olha, no galpão, no campus universitário e tal, que eram manufaturados lá. Bom, aí o texto ele vai recuar até antes né, da fundação da FUNBEC, né, do IBEC, e vai falar um pouco, né, da educação em ciências, né, num certo movimento desenvolvimentista que nós tivemos no país, entre aspas, né, na área de ciências, a partir, né, do término da Primeira Guerra Mundial. Então, nos anos 20, os anos 30, houve uma mobilização no país, né, no sentido de criação das ciências básicas, porque até então, não sei se vocês sabem, né, a grande origem das ciências assim no Brasil vem a partir da engenharia, né, e das escolas militares, sobretudo o Colégio Dom Pedro, né, no Rio de Janeiro. Então, nessa época, nos 20 e 30, o pessoal estava querendo que a educação em ciências não fosse assim de caráter meramente de ciências aplicadas, mas investir um pouco mais nas ciências puras, aí, vamos dizer, né? Nas ciências básicas. Puras é uma coisa assim muito complicada de dizer, né? Então, a ideia, né, justamente de perceber que na Primeira Guerra a ciência já tinha dado um pouco as cartas, né? E lembrando aí a invenção também do avião, não propriamente a invenção do avião, mas depois a utilização do avião na guerra, né? Seria um dos motivos, talvez, pelos quais o Santos Dumont cometeu o suicídio, né? Não sei se vocês sabem, o Santos Dumont ele não cobrou nenhum royalty, né, da invenção do avião, e o esquema de como se montava, né, o Demoiselle saiu no Times, né, no jornal, assim, então quem quisesse montar um Demoiselle podia pegar as instruções no jornal, então esse era o Santos Dumont, né? Bom, então, as faculdades de filosofia criaram departamentos específicos para o ensino de ciências, né, da qual se formavam professores para o ensino secundário, né? Então, nós temos grandes divulgadores da ciência que surgem nessa época, José Reis, que hoje, né, já há algum tempo, nós temos o prêmio José Reis de divulgação científica. Aí foi criada em 48 a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Aí nós temos aí nós chegamos, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação aqui no Brasil, primeiro com a criação da ONU, da Unesco, né, e aí no Brasil do IBEC, e aí então as figuras, né, que estavam associadas, né. Então, olha que interessante isso aqui, a crescente corrida armamentista, né, e a criação da OTAN, gente, né, e a bipolarização do mundo já, né, surgiu justamente logo após
a Segunda Guerra Mundial, né? Então, configuraram um ambiente pouco propício aos ideais humanistas manifestados pela Unesco, que tinha sido criada, né? Então, de uma certa forma, a coisa já foi boicotada assim na origem, né? Então, a visão internacionalista da ciência, ela teve que se confrontar com essa realidade da Guerra Fria, né? E hoje a gente sabe que a OTAN está no centro, né, da guerra na Ucrânia, né? Então, assim, a OTAN dá as cartas na Europa, né? Bom, e nesta época também, né, como um esforço de internacionalização da ciência nos países em desenvolvimento, né, que alguns vão dizer que não existem países em desenvolvimento, né, o que existe é o centro, a periferia do sistema e a semiperiferia, que são os países que não são estritamente exportadores de matéria-prima, né? Então, o Brasil, ele pertencia a essa semisfera do sistema, né? Ou pertence, talvez, mas cada vez mais, com a sua desindustrialização, o Brasil parece que está indo para a periferia mesmo, né? Como fornecedor de matéria-prima para o centro ali do sistema, né? Até as próprias multinacionais saindo, né? Então, a desindustrialização do país. Bom, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eu ia partilhar alguns textos. Esse aqui é um deles, né? Bom, então vocês vejam que a coisa ali, né, a nossa ciência muito recente, né, o movimento aqui no Brasil, não quer dizer que antes do século XX não houvesse nada de ciência no Brasil, aí é uma questão, né, da gente estudar a história da ciência no Brasil colônia, a história da ciência, né, no Brasil império, né, e por aí, né, depois da proclamação da independência. Então, não dá para a gente pensar que o Brasil ou que a América Latina eles estavam ou estiveram completamente apartados do desenvolvimento científico e tecnológico do mundo. Não, de forma nenhuma. Eles estiveram no epicentro, né, desse movimento, só que como o quê? Fornecedores de matéria-prima justamente para o enriquecimento da Inglaterra, né, e que desembocou na Revolução Industrial Inglesa, né, e outros desenvolvimentos na Europa e depois nos Estados Unidos. Bom, em São Paulo, contudo, a Comissão Estadual... então, justamente desses centros de saúde que foram... Centros de saúde, desculpa, centros de ciências, né? Foram criados aí pelo IBEC pelo país, né? Um deles aí teve um destaque especificamente porque se especializou mais na divulgação científica direcionada ao público jovem, tal, que foi justamente o de São Paulo, que começou com a FUNBEC mais adiante a desenvolver esses materiais que eu acabei mostrando aqui para vocês, né? E claro que muitos outros, né? Olha, um dos representantes aqui, né, um dos fortes participantes do CECISP, né, da FUNBEC, do IBEC, foi, além do professor José Reis, o professor Isaías Hall, que era... os dois, na verdade, eram médicos, né? Então, a Faculdade de Medicina da USP aí teve uma participação de apoio aí no IBEC né, e na produção de materiais didáticos, inicialmente, né? O professor Isaías Hall, ele, embora tenha feito medicina, ele era interessado por bioquímica, né? E virou, assim, uma pessoa muito importante na divulgação da ciência no Brasil, né? Tanto que, eu vou mostrar para vocês aqui um outro material que é um outro texto que também está disponível lá no Google Drive, o texto, né? Aqui eu estou mostrando para vocês um material
impresso, mas tem o texto digitalizado lá de todo o livro, né? Já está disponível pela Unesco. Esse livro aqui, olha, seria Novas Tendências no ensino, né? No ensino integrado ou das ciências integradas. E nesse texto, que é de 69 e 70, tem uma... O que acontece? Era um evento, né, promovido pela Unesco para se discutir o ensino de ciências no mundo, e tinha aí um representante do Brasil falando sobre o ensino de ciências no Brasil. E quem era esse representante, né? Era que ia falar sobre o ensino de ciências no Brasil. Era justamente o professor Isaías Hall, né? Então, tem 2 páginas aqui nesse material onde ele vai falar sobre uma abordagem para a ciência primária, vamos dizer assim, na educação das crianças. É justamente essa temática. E se vocês lerem esse texto, né, que está na página 114 e 115 desse material que está disponível no Google Drive, você vai ver que ele está falando aí muitas coisas sobre a educação para as ciências, né, 1970 para as crianças, que são válidas até hoje. Vale a pena dar uma olhada nesse texto, né? Ele diz aqui que nós acreditamos que a educação em ciências deveria estar centrada sobre um processo ativo de aprendizagem pelo fazer, né? A partir de experimentos bem selecionados, né? Nós poderíamos perguntar às crianças, pedir às crianças, né, para eles redescobrirem, aceitando, né, a evidência dos fenômenos, né, por eles mesmos, e sendo hábeis, eventualmente, para convencer as suas famílias. Olha, é muito interessante, né? Ele vê um papel aqui bastante ativo das crianças, inclusive na divulgação científica do conhecimento que elas teriam na escola, para a sua família. Tanto que nesse texto, voltando aqui na tela, o texto que está na tela, né, eu estou mostrando para vocês na janelinha aí do lado, né, que eu estou aí do lado. Então, na verdade, todo o ensino de ciências, porque o principal da tela é esse texto aí que eu estou lendo. Na verdade, todo o ensino de ciências deve ser realizado de um modo totalmente convincente para uma criança, ao invés do método usual de se transmitir um dogma. Tome o exemplo da existência de vermes e micróbios. Por que deveria uma criança aceitar a palavra do professor da existência de algo tão pequeno que ela não consegue enxergar? Algo que é apresentado para ela da mesma forma que fantasmas são apresentados às pessoas. Será na sociedade atual científica? Gente, olha, em 1970, né? Pergunte à maioria dos adultos por que eles acreditam em coisas do tipo micróbios ou mesmo vírus. Eles simplesmente aceitam essas coisas do mesmo modo que nossos antepassados aceitavam os miasmas. Né, são uma espécie de fantasmas, né? Se, em vez desse método, eu faço uma criança montar um pequeno microscópio e deixo que ela descubra um verme dentro de um pulmão de um sapo e leve o pequeno microscópio para casa, ela convencerá toda a sua família. Então, é fantástica essa perspectiva, né, que está colocada aqui, da criança como o divulgador científico mais eficaz, assim, em relação ao público, né? Isso se discute bastante até hoje mesmo, né? Bom, então, olha só, o que eu acabei de ler aqui no texto está sendo citado aqui, olha, né, o Isaías Hall fazia uma valorização da experimentação e o método da redescoberta como instrumentos fundamentais para o aluno entender os mecanismos para a solução de problemas, né? Em vez de decorar textos, equações prontas. O aprender fazendo, né, que é o famoso learning by doing, do John Dewey, né? Constituiria o princípio pedagógico fundamental a orientar a educação em ciências, né? Esse princípio do learning by doing, do Dewey, né, do escolanovismo, é do começo do século, gente, né? Do começo do século XX. Então, nós estamos aqui
com o professor, né, falando isso nos anos 70, né, já tinha rolado muita água aí de experimentação com relação ao escolanovismo, né? Bom, aí, a partir dessa experiência do IBEC, né, foi muito enfatizada, né, exposições de ciências, a criação dos clubes de ciências. Olha só, teve um programa aí na TV Tupi aos domingos, que começou em 58, que durou por 8 anos, né? Concursos científicos, feiras de ciências, que foram estabelecidas a partir de 1960. Então, tudo isso por intermédio aí do IBEC e do CECISP em São Paulo, meio que mobilizando para essas ações aí. Olha só, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência promoveu, em 1956, o primeiro congresso sobre ensino de ciências, né? Bom, em 67, foi realizado aí um curso, né, que contou com participantes da América Latina e técnicos da Unesco, né? Foi realizado em São Paulo, o Seminário Regional sobre o Ensino de Ciências, que reuniu 17 países latino-americanos. Então, vocês vejam que essa história vem já de um tempo, né? Então, aqui, olha, a criação do Centro de Ciências em diversos estados da federação, com o intuito de treinar professores, produzir e distribuir livros, textos e materiais para os laboratórios das escolas, né? Isso aí, então, teve um convênio, né, com a Fundação Ford, e depois do golpe militar, né, com o famoso acordo MEC-USAID, né? USAID é United States, US, né? Aid, ajuda dos Estados Unidos. Meu Deus, sem comentários, né? O MEC-USAID, onde eles emprestavam dinheiro para o Brasil, né? Desde que o dinheiro fosse empregado na compra de materiais didáticos provenientes dos Estados Unidos. Bom, por exemplo, a professora Raquel Gevertz, né, que trabalhou aí no IBEC, eu cheguei a conhecê-la, ela também era professora de física, e trabalhou, por exemplo, na tradução do PSSC no Brasil, né, que é um projeto de ensino de física famoso, né, que foi desenvolvido nos Estados Unidos nos anos 50, que depois foi exportado para o Brasil. Esse aqui, ó, Physical Science Study Committee, né, PSSC, o famoso PSSC. Tinha os equivalentes na área de química, na área de biologia e matemática. Novamente, a professora Cássio Chique, que também trabalhou né, nesses projetos aí. Bom, então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um pouco histórico, né, do IBEC, e então a gente chega a FUNBEC mesmo, ela foi criada, que eu mostrei para vocês os materiais da FUNBEC, né, ela foi criada no final de 66. Tá? Então, ela se encarregou de uma produção industrial, tanto do material didático, que permanecia sendo preparado pelo IBEC, quanto de equipamentos médicos. Olha só, não era só equipamento de educação científica, não, como eletrocardiógrafos, desfibriladores e monitores cardíacos. Era uma linha de produção transferida da Coretron, empresa fundada em 58 pelo professor Isaias Hall, Adolfo Leiner e José Ferri, né, para a FUNBEC, que a adquiriu em 68. Então, vocês vejam aí o que já rolou e onde nós estamos, né? Então, a FUNBEC encerrou as suas atividades, conforme eu já havia dito, em 89. Bom, então, esse aí é um pouco o histórico que eu tinha, né, para falar para vocês acerca da FUNBEC, e aí agora eu vou continuar, então, a partir lá de 87, 88, 89, quando eu, então, fui trabalhar como monitor lá na FUNBEC. Deixa eu só dar uma lida aqui, que o pessoal escreveu, né? O projeto da Experimentoteca da USP, que o João Dionísio está mencionando,
era desenvolvido pelo professor da USP, né, do Instituto de Física, Norberto Cardoso Ferreira, e a experimentoteca foi criada na época em que o Paulo Freire foi o secretário da Educação em São Paulo. Aí nós tivemos uma equipe de professores do Instituto de Física, inclusive, né, o João Zanetti, que foi meu orientador de iniciação científica, mais os professores Delis Oikov, né, que tinha ido à África, né, na experiência do Paulo Freire na África, e então ele trouxe um pouco dessa experiência, e na época que 89, né, que o Paulo Freire esteve à frente da Secretaria de Educação, foi implementado um programa de ciências, né, na Prefeitura de São Paulo, e a experimentoteca fazia parte das atividades desse programa. O professor Norberto Cardoso Ferreira trabalhava com atividades experimentais de baixo custo, inclusive ele tem uma produção dessas atividades, né, que foi feita na França, e o material foi publicado em francês. Bom, os projetos realmente pensados, né, pela elite, e aí chega no Brasil, né, o pessoal tenta aplicar isso e dar com os burros na água sempre, né? Então, esses projetos, né, essa ideia de fazer grandes projetos foi meio que descontinuada, né? Difícil não falar sobre micro-organismo, pois é, né? Em meio da pandemia, vocês vejam que tem muita gente que, mesmo que visse o vírus do coronavírus, acho que ia dizer que não existia, né? Mesmo que, né, que conseguisse ver, assim, que ele fosse de tamanho macroscópico, a pessoa falou, não, isso aí não é vírus, eu não estou vendo, né? Os experimentos em caixas, eu não sei, aqui a Paula, nós temos também os experimentos em caixas de madeiras que foram desenvolvidos pelo CDCC, né, que é outro... CDCC é uma coisa um pouco mais recente, né, que fica em São Carlos, né, e aí a Carol está lá perto, né? O São Carlos é muito privilegiado porque tem esse Centro de Divulgação Científica e Cultural, CDCC, da USP, tem o Museu de Ciências da Prefeitura, né? Tem a USP, tem a Universidade Federal de São Carlos, que a USP tem um planetário, a Universidade Federal de São Carlos também tem um planetário, então, eles são muito privilegiados lá, né? O que não quer dizer que não haja problemas no sistema de ensino público. Os projetos do PIBID, né, residência, a Carol é coordenadora do Residência Pedagógica. Carol, já vou passar a palavra para você, estou vendo você aí, daqui a pouquinho... Não, tranquilo, eu também estou me inteirando, só para corrigir, coordenadora do PIBID, não do Residência. É mesmo, é verdade, do PIBID, é verdade. É que a gente trabalhou, né, eu trabalhei com ela no Residência, mas isso já faz alguns anos, né? No PIBID também. No PIBID também, mas a última que foi no Residência, e aí agora você continua como coordenadora do PIBID. Alguém achou o arquivo do Google Drive, né? Tem que procurar o símbolo do Google Drive na página do Google Classroom, está lá o símbolo do Google Drive. Coloquei, mas depois a gente pode ver isso. Isso, CDCC, a Carol escreveu aí, quem quiser procurar na internet vai ver como é que esse centro aqui, ele é muito interessante, né? E aí nós teríamos que falar de um outro professor que também é muito importante, né? Na educação em ciências no Brasil, que fez justamente esses kits que são do CDCC, que vão acondicionados em umas caixas de madeira e que foram divulgados Brasil afora, né? Aqui na Paraíba a gente tem kits do CDCC na Universidade Federal de Campina Grande, que foi, né, o professor Dietrich Schill, né, que era da área de Química, e ele também foi uma figura muito importante no desenvolvimento do ensino de ciências no Brasil, na produção de materiais didáticos. E a Carol, se depois quiser comentar, Carol, ela trabalhou, né, acho que diretamente com ele, o Dietrich Schill, no projeto, né, Mão na Massa, que a professora Carol tem essa experiência. Ela foi, na época, também
O Mão na Massa foi desenvolvido junto à Prefeitura de São Paulo, né, nas escolas da Prefeitura de São Paulo. Acho que a Carol ficou um ano na França. Acho que foi vinculado ao Mão na Massa, né, Carol? Foi. Comentar? Bom, Carol, pode falar agora, porque não tem mais nenhum comentário aqui, e depois eu continuo, aí eu vou falar, então, eu estou falando, né, da experiência em 87, 89, o Centro Interdisciplinar de Ciências. Eu vou mostrar alguns materiais que eram desenvolvidos lá para vocês, que tem a ver com a educação em ciências para as crianças. Tá Vamos lá. ótimo. Boa tarde, então. A todos, desculpe o atraso aqui no encontro, peguei um trânsito para retornar a São Paulo, mas queria dividir aí com vocês nessa explanação, nessa conversa que o Marcos fez, a experiência que eu tive com o Centro de Divulgação Científica e Cultural, mas especificadamente com o professor Dietrich Schill, né? Que após essa experiência, então, com a experimentoteca, com essas caixas de madeira que carregam aí toda uma concepção, né, dos roteiros de ciência a ser seguidos. Nós iniciamos aí em 2000, mais ou menos, essa experiência junto com a Secretaria de Educação da França. Isso, esse foi um dos livros que a gente escreveu, isso mesmo. O projeto francês La Main à la Pâte, né, que quer dizer a mão na massa, que na França, na época, né, dentro dessa leitura mais construtivista, né, de construção de uma outra relação do aluno com os materiais, com essa construção do conhecimento, dentro dessa leitura teórica que esse projeto está embasado. E o projeto La Main à la Pâte, na França, ele foi incorporado pela Secretaria de Educação, né? E ele passa, então, a ser desenvolvido em todas as escolas municipais francesas, né? Então, a gente monta uma comissão aqui no Brasil e a gente vai, então, para a França, né? Inicialmente, o professor Schill, enquanto representante do Centro de Divulgação Científica e Cultural. Eu entro nessa expedição também, nessa ida à França. Estava também em São Paulo o pessoal da Estação Ciência, em nome do professor Hamburger, e a Fiocruz, no Rio de Janeiro, né, representada pela professora Daniela. E outros membros desses institutos, então, né, para conhecer esse projeto La Main à la Pâte, conhecer esse projeto de implantação nas redes, e a gente traz, então, a proposta, né, de implementação nas secretarias de São Paulo, de São Carlos e do Rio de Janeiro, uma parceria com as secretarias, né? A gente está falando isso em 2000, né? E de lá para cá, então, esse projeto que tem um boom aí até 2008, né? Com fortes investimentos, a gente tem livros publicados, inicialmente num movimento muito parecido com o que ocorreu na década de 80, né? Inicialmente traduzindo esse material francês para o português, mas numa realidade das nossas escolas. E depois a gente pega aí vai entendendo o rumo, né, a proposta, e começa a produzir materiais mais autorais e mais próximos da nossa realidade, né? E que todo esse material que o Marcos, inclusive, foi mostrando, esses livros estão disponíveis no site do CDCC, para download, para uso público, né? Eles também geraram uma espécie de kits. Hoje o CDCC tem esse rodízio das caixas que tinham antes, mas essas caixas do mão na massa, que trazem essa proposta mais da construção, né? Do conhecimento, e não roteiros a serem seguidos como eram inicialmente. E é isso, foi uma parceria. Ter conhecido o Schill, ter vivido essa experiência com o Schill foi algo muito forte, né? Muito marcante aí
na minha trajetória. Isso, Jorge Charpak, perfeito, né? Foi quem, nos Estados Unidos, porque esse La Main La Pâte, ele surge aí, né? Numa parceria Estados Unidos, França, Pierre, isso, perfeito, tem uma foto com a Lena, muito legal. Enfim, faz parte de toda essa história aqui, né? De toda essa construção de pensamento que a gente está vinculando aqui com vocês nesse curso, né? Não é um curso original, a gente vai compondo essa história junto com os nossos parceiros, com a área de ensino de física, e acho que essa troca aqui que a gente está fazendo, essa apresentação é muito importante para conhecer toda essa história, né, de colegas que também foram pensando, fazendo, criando esta ideia, né, de pensar a ciência para as séries iniciais, para as crianças, para as infâncias. Acho que é isso, Marcos. Não sei se alguém teve alguma comunicação aí com o Mão na Massa, né? Se conheceram esse projeto e quiserem também dividir aí conosco, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar aqui no chat o site do CDCC e também o link desse projeto específico que eu estou falando aqui, né? Que é o Mão na Massa. Você está sem som para mim. Enquanto a Carol faz o compartilhamento aí no chat, a Isabel, né, ela está perguntando se aquela caixa de experimentos, né, que tinha o Franklin, se ela faz parte do quê, né? Eu acho que é essa a questão. Então, olha só, essa caixa que eu acho que ela está se referindo é da coleção, né, Os Cientistas, uma famosa coleção de divulgação científica que vendia nas bancas de jornais, né? Então, eram quase 30 caixinhas dessa aqui, que vinha o material também dentro, né? E nós tínhamos um manual que vinha junto na caixinha, e, além disso, havia um pequeno livro com a história do cientista ou da invenção que estava sendo abordado na caixinha. E olhe só de quem que era essa produção. Olha o logo aí, da Funbec, né? Então, vocês vejam que, na verdade, foi uma parceria da Funbec com a Editora Abril, que já, acho que a Editora Abril faliu, né? Ou foi comprada, ou ainda continua, e, sei lá, com outra roupagem. Sei que a Editora Abril era uma das que publicava a revista Veja, né? Agora, não sei se continua sendo a Editora Abril. Vocês vejam que essa experiência que eu estou aqui na mão, por acaso, né? É sobre os diodos, olha aí, né? Os diodos, né? E o princípio do transistor, quer dizer, não era pouca coisa, né? Então, não era propriamente para criança, né? Envolvia a ciência, né? O conhecimento da ciência e da história da ciência a partir desses manuais que vinham juntos aqui, esses encartes, eu tenho alguns aqui, mas não vai dar para pegar agora, com as histórias desses cientistas, né? Bom, Isabel Cristina, não é essa, não, Isabel Cristina, nós temos essa aqui da Funbec, que é dos anos 70, né? Eles têm a data aqui, eu sempre esqueço as datas, né? Mas é por aí, talvez no final dos anos 70 e tal. E a experiência que tem a caixa de madeira grande e tal é do CDCC, é mais recente, né? Foi produzida lá em São Carlos, né? E foi organizada pelo professor Dietrich Schill, que dirigia
o CDCC lá em São Carlos, ele já faleceu também. Okay? Então, tem vários experimentos, né? São várias caixas, e são caixas pesadas de madeira, tal, né? Então, não são essas aqui, eram vendidas em banca de revista. Era assim, tipo, acho a cada 15 dias tinha um lançamento novo lá na banca, né? Era uma coisa assim. Bom, então, voltando aqui, depois eu volto a passar a palavra para você, Carol, porque se você quiser comentar aquela questão que você... Aí deixamos para o final. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o chat. Vou compartilhar agora um outro texto com vocês, mas antes de compartilhar o texto, eu estava falando, então, que em 87, 89, eu estagiei no Centro Interdisciplinar de Ciências, que era um projeto do IBEC, e que era coordenado, na época, pelo professor Fouad Daher Saad. O professor Fouad Daher Saad, na época, era a única pessoa que eu conhecia que trabalhava com educação em ciências com as crianças, porque o SIC, né, era uma espécie de oficina que ficava lá na USP, era uma casa térrea, onde existia efetivamente uma oficina, onde a gente produzia material didático, né, os alunos estagiários, e expunhamos esse material didático na casa, nas prateleiras que tinham nessa casa, e recebíamos pais, crianças, jovens que visitavam, que queriam dicas para feiras de ciências, né, porque o IBEC tinha uma parceria, né, com a Secretaria de Educação, a gente ia a escolas fazer demonstrações com esses materiais que nós mesmos produzíamos, e tinham professores do Estado que eram afastados para trabalhar no IBEC, né, no SIC, né, no Centro Interdisciplinar de Ciências. Então, eu lembro, na época, viajamos de São Paulo para Campinas, que está a 100 quilômetros, né, fazer atividades em escolas em Campinas. O professor Fouad estava sempre procurando estabelecer e manter essa parceria com o governo do Estado, a Secretaria de Educação, para que o projeto não morresse, porque nessa altura do campeonato ele não era mais financiado pelo IBEC, né? Ele era financiado por outros projetos, pela própria UFES, né? USP, via reitoria, que colocava, né? O professor Fouad vivia lá, né? Junto com o Goldenberg, lá, que era o reitor, pleiteando verbas. E aí, eu vou mostrar para vocês, olha só, aqui nós temos, porque assim, o professor Fouad, ele não historicizou muito essa experiência, pelo menos o que eu busquei na internet, né? Encontrei até algumas dissertações que falam, que mencionam essa experiência, mas, inclusive, estão em dissertações que não foram digitalizadas, porque é dos anos 90 ainda, que eu precisaria ter acesso, então, físico, que estão no CDCC em São Carlos e no Instituto de Física lá em São Paulo. Mas ele publicou, por exemplo, esse livrinho aqui, olha, Aonde está a Física, que acho que é dos anos 2000, deixa eu ver aqui. Estou procurando a data aqui de publicação, naquela ficha catalográfica, e não estou achando. Que coisa, né? Tinha que estar na ficha catalográfica. Bom, mas o interessante é que esse material, que é dirigido especificamente às crianças, né? Ele é pautado nas experiências que a gente desenvolvia lá no SIC, né? No Centro Interdisciplinar de Ciências. Então, a gente tem esse material aqui, e também nós temos essa outra publicação que também é desenvolvida a partir dos materiais, né? Lá
do SIC que tínhamos lá, uma publicação, esse aqui, da Livraria da Física. E aí são, né, demonstrações, vamos dizer assim, de experimentos científicos. Então, essa publicação é coordenada, então, aí o nome dele, né, professor Fouad Daher Saad, ok? E eu encontrei, o que eu encontrei... Ah, tá, antes de mostrar isso aqui, olha, na verdade, esse era um catálogo que foi publicado dos experimentos originais, vamos dizer assim, dos quais esses livros aqui, vamos dizer, reproduzem esses experimentos. Esse catálogo é de 1991, né? Então, aqui vocês vão encontrar os experimentos, né, descritos de uma forma assim mais artesanal, mas são os mesmos experimentos, né, que se desenvolvia lá no SIC, no Centro Interdisciplinar de Ciências, inclusive com cursos de férias para crianças, né, de 5 a 12 anos, onde a gente trabalhava com a produção desses materiais com as próprias crianças, né? Então, existia aí alguns materiais disponíveis, mas assim que não estavam prontos, digo, matéria-prima, né? E com essa matéria-prima, junto às crianças, a gente construía os materiais e abordava os fenômenos, ok? Bom, aqui nesse livro, aí sim tem a Universidade e o Aprendizado Escolar de Ciências, né? No caso, é uma publicação de 1993, da USP. Então, aí tem um texto, né, onde o professor Fouad Daher Saad, ele aí vai, então, relatar um pouco a experiência, né, do SIC, do Centro Interdisciplinar de Ciências. Daí eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Esse aqui, essa do Fouad, eu não coloquei no Google Drive, tá? Porque ela é bem curtinha, inclusive. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Então, ele diz aqui, ó. Inclusive, a outra coisa que o SIC fazia era a formação de professores. Na época, nós tínhamos o magistério que também era formado, né, o normal, né, que as alunas do ensino médio, na época, né, do segundo grau, elas podiam se formar ao final dos 4 anos de curso do ensino médio ou do segundo grau como, né, normalistas ou assim, professoras da educação infantil e do ensino fundamental, né? Isso hoje não é mais possível. Então, quero pegar alguma coisa onde ele fale especificamente das crianças. Aqui, ó. Aproximadamente 1.240 estudantes de Cefans, que era o Centro de Formação de Magistério, né? Esse que formava no ensino secundário, frequentaram regularmente o Centro Interdisciplinar de Ciências. Eu acho que ele está falando, então, de uma soma aí de toda a experiência do SIC até a publicação disso aqui, que é em 1993. Juntamente com seus professores das áreas de ciências e metodologia de ensino, procurando travar um contato mais próximo das chamadas coisas das ciências. É visível o interesse que essas atividades têm despertado nos futuros docentes do primeiro grau. Nossos programas não se destinam apenas a professores. O programa Férias na USP é oferecido para crianças de 5 a 12 anos para poderem vivenciar e manipular atividades experimentais simples, com seus períodos de férias escolares. Cerca de 500 crianças tiveram a oportunidade de passar 5 dias no SIC, né? O centro, e também, né, era dentro de um campo de esportes lá na USP,
dotado de ampla infraestrutura para esporte e lazer. Esse importante programa de atividades, realizado com 2 unidades sediadas no campus, né, envolvia a creche lá da USP, né, hoje, né, a unidade de ensino fundamental lá, tem despertado enorme entusiasmo nas crianças e nos estudantes de habilitação ao magistério, que tem, assim, a oportunidade, na qualidade de monitores dos grupos de crianças, de efetuar a ponte entre a prática e a teoria. Bom, então, veja que essas experiências todas, né, no caso do professor Fuad, embora, né, o SIC nós tínhamos lá professores de química, de biologia, de física, mas na hora de realizar as experiências com as crianças, tinham experiências de química, tinham experiências de biologia, mas acho que o que tinha mais mesmo eram as experiências de física, que sempre, assim, talvez sejam as experiências mais fáceis, né, de serem trabalhadas com as crianças, na medida em que, de acordo com a Constance Camus, né, baseada no construtivismo piagetiano, envolvem a possibilidade da criança manipular, já imediatamente observar a reação do objeto a partir da sua manipulação e, vamos dizer assim, refletir sobre o resultado dessa manipulação. Quer dizer, eu manipulo, eu observo o que acontece e aí, então, eu discuto o que aconteceu, né? Então, para isso, o fenômeno tem que ser meio rápido de ser observado, tem que ser passível de manipulação, e aí a física ela acaba levando vantagem, né? Tanto que, inclusive, o Piaget fez muitas pesquisas a partir de conceitos que são muito utilizados em física, não só em física, mas em física, né? Depois, mais adiante, o pessoal foi trabalhar com a aplicação dos conceitos, né, piagetianos e do construtivismo com as várias outras áreas. Então, hoje a gente tem material interessante na área de ensino de biologia, né? Eu estou contando tudo isso porque o nosso curso justamente estaria aí na interface entre ensino de física e ensino de ciências para as crianças, porque nós não vemos muito sentido em pensar o ensino de qualquer uma das áreas das ciências isoladamente, né? Quer dizer, muita especificidade para um nível, né, que essa especificidade não se aplica, né? Então, eu acho que seria assim, a gente trazer né, assim, do ideal acadêmico das ciências, né, na universidade, para a educação infantil e o ensino fundamental, o ideal de ciência, né? O ideal do método científico, o ideal de como se constrói, como se faz a ciência. Eu acho que aí a gente pode discutir isso, né? É algo altamente discutível, no mínimo, né? Então, a gente entende que é uma distorção, e, infelizmente, é esta distorção que vigora no ensino. Eu atualmente, para vocês terem uma ideia, eu estou trabalhando com instrumentação para o ensino de química, né? Aqui na Universidade Federal da Paraíba, e nós encontramos em livros de 3º ano do ensino fundamental uma abordagem sobre substâncias, misturas, né? Formas de separação das misturas homogêneas, misturas heterogêneas, que depois vão ser reproduzidas nas séries finais do ensino fundamental, a mesma ladainha, né? Só que aí, será com algum elemento mais sistematizado, e que depois vai ser reproduzido no ensino médio. Tudo bem essa abordagem espiral do currículo, né? Essa abordagem que a gente deve a Brunner, né? Jerome Brunner, que propôs, né, essa perspectiva espiral do currículo. A questão é que não é só essa perspectiva espiral, né, que vai das séries iniciais para as séries finais. A coisa é invertida, né? Vai das demandas do ensino superior, que vai para as demandas do ensino médio, que deve responder ao ensino superior, que vai para as demandas do ensino fundamental, que deve responder às demandas do ensino médio. Então,
é realmente uma distorção muito grande. A gente encontra essa distorção em todas as áreas, física, química, biologia, né? Elas são grandes mesmo, e são fartas, né? Então, aí nós estávamos no curso de instrumentação para o ensino de química, discutindo o conceito de substância. Por que se discute o conceito de substância na química? E como essa discussão do conceito de substância ela vai levar a gente a falar dos processos, né, de separação de materiais, de distinção entre o que é uma substância e o que é uma mistura. Então, tudo isso que é uma abordagem estritamente conceitual da química, lá no terceiro ano do ensino fundamental, assim, colocada de uma forma que perde o seu sentido de ser, né? Porque lá você não vai definir substância e misturas, né? Embora os livros tentem fazer isso, né? Então, vocês vejam que é complicado em todas as áreas, não só na área de física, né? Bom, então, é um pouco isso que eu falei, que nós íamos ter duas partes, né? Essa era a primeira parte, onde eu ia historicizar um pouco essa experiência. Mais adiante, talvez a gente historicize mais outras coisas, vamos ver, né? Porque você vê que eu acabei também me estendendo para variar, né? na historicização. E o tema que a gente tem hoje, na verdade, é um outro que talvez a gente vá entrar nele ainda, mas parece que a Carol quer comentar alguma coisa. Fala, Carol. Eu queria responder, queria fazer um comentário aí à pergunta que a Marta fez com relação à minha fala anterior. Talvez o que eu vou colocar aqui possa levar a discussão para outro lado, professor Marcos Leodoro, e daí também você dá uma direcionada para o momento aí que a gente possa pensar isso, né? Porque aqui a gente vai trocando pensamentos e tem hora que tem que cortar o fluxo, que não é a hora, né? A gente tem que encerrar às 6 horas, tem uma certa programação, mas a gente anota para voltar, para continuar pensando. Mas a Marta coloca aqui no chat, né? Depois que eu comentei sobre o conceito mão na massa, que lá em Curitiba eles trabalham com esse conceito de mão na massa, associado à aprendizagem criativa de Michel Resnick. Resnick, acho que é assim que fala. E ela me pergunta se é o mesmo trabalho, porque ela não trabalha lá com caixas. Então, acho importante a gente pensar esses conceitos, essas nomenclaturas, sem se estender muito, mas para, não sei se exatamente terminar o pensamento, mas queria falar um pouco sobre isso, né? Quando eu trouxe essa experiência do CDCC, essa ida à França, conhecer o projeto, e a gente volta, né, num diálogo com a rede, e isso se configura na escrita de materiais didáticos, e o CDCC se coloca nesse movimento de elaborar caixas, kits, para o diálogo com a rede. Mas esse é o movimento do CDCC, né? Mão na massa não são kits, caixas, né? É uma concepção, vamos pensar assim, uma concepção teórica, né? Para pensar essa relação com a ciência, né? Pautada nessa educação em articulação com uma pesquisa científica. Nessa ideia de colocar o aluno nesse, vamos pensar assim, construção do conhecimento, né, segue esse movimento, isso, o ensino por investigação, perfeito, João, né? A gente está aí numa leitura teórica do construtivismo, né? Então, são trabalhos, isso, né? É no mesmo período, esse movimento do Mão na Massa, é no mesmo período que na USP surge um movimento muito forte da Ana Maria Pessoa de Carvalho, né, seguido depois pela Saceron, exatamente, que foi aluna da Ana Maria, e elas fazem também vídeos que estão disponíveis, né, num projeto grande na rede pública, nessa perspectiva do ensino por investigação. Então, o projeto Mão na Massa, dessa relação com o projeto La Main à la Pâte,
teoricamente, a gente está falando desse movimento do ensino por investigação, assim como teve aqui na USP, pensado pela Ana Maria Pessoa de Carvalho, pela Lúcia Saceron, né? Eu, em particular, eu inicio esse movimento junto com o CDCC, vou para a França, fico um tempo lá. O trabalho que é implementado, tanto a Ana Maria como nesses outros centros que eu falei, tem um foco muito grande no ensino fundamental. E eu, nesse período que eu estou fazendo o meu doutorado, eu começo a enveredar, a pensar o que seria esse ensino por investigação no espaço da infância, no espaço da educação infantil. Então, por isso que inclusive, a minha primeira fala com aqueles projetos, eu tenho pensado esse movimento mais a fundo na educação infantil, com as crianças, que não era o foco desses outros projetos até então, que era uma coisa muito curricular, né, para o ensino fundamental, só para situar essa diferença. E daí, Marta, você coloca sobre essa aprendizagem criativa, né? Eu não conheço a fundo, mas eu sei, eu tenho um livro do Michel Resnick que o título muito me interessa, né? Que ele vai falar sobre o jardim da infância para a vida toda, né? E então o título vai muito nessa ideia que eu penso também, o título, né? De pensarmos essa relação com a educação, com a ciência, a partir do que as crianças fazem com ela mesma, né? Então, eu acho o título muito interessante. Acho que a gente não precisa problematizar isso agora, senão o Marcos vai me matar aqui, mas só para a gente situar, e se vocês estão estudando o livro, aonde que pega? Eu nunca estudei o livro profundamente, mas eu sei que ele é um autor que fala, né, a partir de Piaget, e ele, nessa ideia da criação, da aprendizagem criativa, né, ao defender uma aprendizagem criativa, ele é um defensor dos kits de robótica, né, os kits de robótica da Lego, por exemplo, a programação Scratch. Então, é algo que a gente pode também pensar, não agora, mas fica aí uma provocação para vocês, né? O quanto pensar essa relação da ciência com as crianças a partir de kits de robóticas e programação Scratch, nós estamos pensando uma aprendizagem criativa ou um enquadramento da criança no mercado financeiro, né? Um enquadramento de sujeito para o nosso mercado capitalista. Oh, agora você chutou o balde. Mas a gente não precisa responder agora, a gente fica com essa pergunta, porque essa aproximação da ciência com as crianças, e talvez a gente tá tentando construir esse pensamento, né? Até que ponto nós estamos pautados numa criação, né? A criação, o que é criação? É criar um modelo, um sujeito para o mercado de trabalho já instituído? Isso é uma aprendizagem criativa ou é uma aprendizagem reprodutiva de um modelo de sujeito existente? Mas é uma provocação, a gente vai voltar nela, né? É só para dizer que é um livro que pauta nesse conceito de aprendizagem criativa, né? E aí, o ensino de ciência é muito vendido nesse propósito, né? Então, que sujeito, que criança, né, a gente está pensando? Olha, eu acho assim, o nosso enfoque hoje, a gente está historicizando o processo. Né? Desculpa, já provoquei, eu sei. Não estou criticando isso, né? Eu estou tentando justamente esclarecer, né? A gente está historicizando esses processos, porque é essa a nossa proposta, isso está na proposta do curso, trazer aqui para as pessoas que estão frequentando o curso, a gente está supondo que nem todos conhecem essas realidades
nós nem estamos trazendo todas as realidades, nós estamos sendo parciais e trazendo aquelas realidades que nós vivenciamos, né? Porque é a partir delas que eu acho que a gente pode falar com mais propriedade e não ficar só lendo artigo, né, que foi escrito, e a partir da experiência narrada no artigo, a gente vem aqui e conta essa experiência para vocês, né? Não que isso também não pudesse ser feito, mas não foi a nossa opção, né? A nossa opção foi partir um pouco dessa vivência. E aí tem uma arbitrariedade, sim, né, de estabelecer isso. Nós vamos por alguns caminhos e não vamos por outros, né? Por exemplo, hoje se fala muito, né, um pouco em cima do que a Carol disse, sobre o STEM, né, que é o Science, Science, Technology, né, arte, STEM, Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, né? Então, trabalhar com as crianças, as tais né, dos mundos makers, né, dos laboratórios makers e tal. Bom, gente, isso tem todo um histórico, né, tem todo um contexto que está muito pautado no MIT, né, no Massachusetts Institute of Technology, de onde esse autor citado, né, vem, e de como lá eles trabalham, né, só para contextualizar um pouco o que a Carol disse, para quem eventualmente não conheça, eles trabalham, né, o MIT, eles têm um laboratório lá que é para desenvolvimento dos artefatos caseiros, né, assim, que nós temos em casa, os eletrodomésticos. É uma coisa voltada para o mundo do consumo, né? Então, se você é um gêniozinho, né, e quer trabalhar com design de produtos, por exemplo, se você for lá no MIT, né, nesse laboratório que eles têm lá, inclusive esse da aprendizado ao longo da vida, você vai desenvolver esses materiais e, eventualmente, você vai criar uma startup e vai colocar o seu produto no mercado, tal, e aí, considerando, né, que você está lá no epicentro, né, no centro do sistema, a sua mercadoria pode circular pelo mundo inteiro, né? E aí a gente fala né, a gente estava falando da FUNBEC, vamos falar, então, da produção local de materiais, que eu acho que é justamente o que a FUNBEC fazia e que, de uma certa forma, deixou de fazer, né? E quem ocupou esse espaço? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma rápida publicação, já que a gente meio que parou aí, que é do professor Schill, que tem as fotos das caixas, né? Então, na verdade, eu me pergunto hoje, quem produz, quer dizer, cadê o design de materiais didáticos no Brasil? Né? Então, que tipo de problemas a gente enfrenta? Eu, particularmente, sou entusiasta, vocês já perceberam, né, dessa área, assim, né, desse trabalho. E na minha vida na universidade, eu enfrento, né, por exemplo, quando você vai trabalhar nos departamentos de educação e nas pós-graduações de educação, o pessoal não tem tempo para ficar pesquisando produção de material didático, né? E isso não é visto como algo assim. Você está mais interessado na extensão, então, né? Você está mais interessado no ensino do que na pesquisa, né? E eu entendo que é fundamental, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista do ensino, a produção desses materiais didáticos, né? Aos poucos produtores de materiais didáticos que nós temos, se vocês derem uma consulta aí, uma olhada pela internet, são caríssimos os materiais que eles produzem, justamente porque, né, não produzem em escala, né? E eu não estou aqui defendendo a compra desses materiais. Inclusive, eu tenho um slogan, né, que é o seguinte: se o mundo, né, ele tiver futuro, no futuro não há Lego, né? Não há Lego no futuro, porque vocês estão vendo o que está acontecendo com a poluição de plásticos, né? Então, a indústria do brinquedo tem
que, inclusive, é uma das indústrias mais perversas que nós temos, é a indústria do brinquedo, né? Porque ela coloniza a criança de uma forma, né, muito grande, né? Você vai numa loja de brinquedo em vários países do mundo, é tudo a mesma coisa, né? São algumas poucas empresas, né, que produzem para o mundo inteiro. Eu tenho um livro aqui, particularmente da Lego, que quando a gente lê, né, o livro ele é escrito sobre a perspectiva dos negócios, né, de como a Lego teria enfrentado o problema do uso de tecnologias, né, porque as crianças estariam mais interessadas em tecnologias digitais do que na materialidade do Lego, quer dizer, de como eles enfrentaram esse problema, né? E a gente tem que entender que os materiais didáticos, por mais interessantes que eles sejam, né, esses materiais comercializados, eles são mercadorias, e eles são vistos pelos produtores, né, enquanto mercadorias, e eles são vendidos para as crianças enquanto mercadorias, né? Então, o próprio material da Lego, que é vendido como material didático, né, entre aspas, é caríssimo, né? Muito caro, e está muito longe da possibilidade de aquisição assim, pelas escolas públicas, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas eu não vou entrar, já entrei um pouco, né, mas não vou entrar nessa discussão, mas se o grupo achar pertinente, a gente pode se pautar, vocês podem se manifestar, e Carol, dá uma olhada no chat, vocês podem se manifestar, a gente pauta essa discussão. Eu vou voltar na perspectiva, então, da historicização, mostrando rapidamente para vocês, né, como o professor Schill, ele foi, assim, vamos dizer, né, vou dizer o pioneiro, porque vocês viram que é difícil esse negócio de falar do pioneiro, mas e como ele esteve envolvido na produção de materiais didáticos, né, no Brasil, né, com as nossas possibilidades, né? Então, olha, eu estou partilhando aqui a imagem, né? Não sei se vocês estão vendo aí pela câmera, às vezes ela dá uns probleminhas aqui. Sim, aqui está aparecendo. Vamos ver se está aparecendo, né? Tá. Então, aqui, olha. Espera aí que a imagem congelou. É aquela coisa. Essa câmera é muito importante para mim, tem vários usos para ela, mas ela dura pouco, né? Então, durou pouco aí, alguns 2, 3 anos, usei muito durante a pandemia, né? E agora, olha aí, ela... Uma pena, né? Peraí, deixa eu só ver se a imagem está dando uns probleminhas aqui. Eu acho que ela travou mesmo, bem na hora que eu ia compartilhar com vocês. Eu vou ter que usar a câmera mesmo. Eu vou tentar a última vez. Compartilhar com vocês, que a imagem ela está travando. E até então não estava. Mas eu acho que como a gente está, por algum motivo, né, na internet, ela não está funcionando. Então, aqui, ó. Então, esse aqui é o manual, é um curso de, vamos dizer assim, de formação de aí, olha, divulgação do museu, né, de museus, né, de ciência e tecnologia. Então, quem quer trabalhar com a questão da divulgação científica e por aí, né, da interação, a interatividade, produzir materiais, né? Então, o professor Schill aqui aparece com... Ele apresenta aqui, deixa eu só localizar. Essa aqui são as tais caixas, né, de materiais que nós estamos nos referindo, tá? Vocês estão vendo que, assim, são caixas de madeira que envolve um material de baixo custo, vamos dizer assim, né? Então, está vendo aqui, acho que fica bem evidente o tipo de experimento, né, que se pode fazer com esses materiais. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, olha. Então, não é propriamente para as crianças, embora
como a Carol falou, né, se envolve mão na massa, também envolve aí as crianças, né? Então, assim, é esse material, é essa a nossa história, e outras, né, que a gente nem está trazendo aqui, porque eu já expliquei o motivo, o caminho que nós tomamos, mas que é a nossa possibilidade, né? E o que nós temos aí para concorrer é essa história desses materiais que foram abordadas aí. Olha, a próxima temática, quer dizer, na verdade, a temática que a gente vai abordar na sequência, que não vai ser hoje, vai ficar, então, para o nosso próximo encontro, é a questão da corporeidade. E eu acho que a questão da corporeidade, né, na educação em ciências com as crianças, ela tem um pouco a ver com o que a Carol falou aí no final da fala dela, que é a busca de uma outra, e que o pessoal está falando também muito no chat, né? Que é, e aí, para onde que a gente vai, né? Como que a gente tenta sair desses problemas? Então, uma das questões que eu acho que são que é bastante contemporânea é o entendimento da educação como um processo, sobretudo para as crianças, né? Como um processo que envolve a corporeidade, né? E que envolve o que a gente chamaria, né, do conhecimento situado, do conhecimento contextualizado. E eu diria que esse conhecimento, a defesa desse conhecimento situado, a defesa desse conhecimento contextualizado, desse conhecimento corporal, ele está articulado a uma visão epistemológica que tem a ver com movimentos feministas, que tem né, com uma epistemologia feminista, que tem a ver com pessoas, né, com a ciência pós-normal, né? São movimentos que estão buscando aí outras perspectivas de construção do próprio conhecimento científico, né? Então, vocês viram aí o professor, né, Raul já falava lá que ensinar as coisas para as crianças era muito interessante porque as crianças ensinavam para os seus pais, né? E aí a gente fica pensando, que é uma proposta nossa aqui para o último encontro, como a gente pode aprender com as crianças, né? Repensar essa epistemologia da ciência normatizada. Então, isso passa por uma articulação com o pensamento situado, com o pensamento, né, da presença do corpo na construção do conhecimento, da contextualização do conhecimento, e, por sua vez, vai questionar ou vai confrontar a ideia de um saber universal, de um saber formalizado, de um saber sem sujeitos, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a pedagogia da infância tem muitas contribuições aí para a gente estar pensando. E é por aí que a gente vai na semana que vem, então. Ok? Já existe um texto disponibilizado no Google Drive que está em inglês, né, que justamente fala sobre a palavra-chave lá, embodiment, né, que é corporificado, vamos dizer assim, né? E aí tem uma discussão muito interessante sobre em que medida esse conhecimento corporificado é importante para o estudo da física, gente, né? Então, a gente tem o texto dá esse recorte aí, particularmente, para o ensino de física, que, para alguns, né, é justamente aquele conhecimento mais formal, mais cognitivo, mais matematizado. Então, como assim pensar essa corporeidade e a contribuição dessa corporeidade nesse conhecimento? Então, estou tentando assim motivá-los para o nosso próximo encontro. E aí, então, eu vou passar, né, a fala para a Carol. Nós temos aí 15 minutos finais, e aí eu vou pedir para a Carol encerrar, né, o nosso encontro. Só um minutinho antes disso, hoje eu vou conseguir mostrar para vocês, olha só, são
5h44, e aqui já está assim, escurecido, né? Tá? Então, choveu muito por aqui, ontem e hoje. Aqui está chovendo muito, né? Impressionante que eu vim para João Pessoa, né, do Sudeste, e eu nunca vi tanta chuva na minha vida, né? Tudo bem que aqui não é o sertão, mas eu também não esperava que chovesse tanto, e tem chovido muito no ano passado. Bom, Carol. Bacana. A Aline está perguntando, Marcos, você falou o nome do autor que fala sobre os pais aprenderem com as crianças? O Hall, R-A-W, Isaías Hall, R-A-W. Ele está citado no texto que eu compartilhei com vocês, né, sobre o histórico do IBEC, Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura. Certo, Aline? Legal. Então tá, assim, eu acho que você não compartilhou comigo, Marcos. É que foi logo no início, acho que você entrou depois. Tá, então tá bom. Hall. Bacana. E que, de uma certa maneira, Aline, eu não conheço exatamente o texto que o Marcos compartilhou com vocês, né? Mas o nosso curso está caminhando, a nossa ideia é caminhar um pouco para esse pensamento, né? Por isso que o último encontro aí tem esse conceito de devir criança. E eu trouxe aqui o título do livro, né? Que, embora eu acho que vá para uma outra concepção, mas quando fala o jardim da infância para a vida toda, né? Como que a gente se coloca nessa forma, que depois a gente vai pensar, não é bem uma forma, né? Mas nesse processo de relação com o mundo, de descoberta de mundo, de se relacionar com o mundo, a partir dessa lógica infantil, né? Desse jeito, que eu não gosto da palavra forma, infantil de ser e estar no mundo, né? E que normalmente opera-se de outra forma, né? Como eu trouxe aqui na primeira aula, o sentimento moderno de infância está baseado na ideia da criança enquanto ingênua, dócil, a ideia de déficit, que tudo temos que ensiná-la, né? É um ser vazio, que tudo temos que ensiná-la para que ela venha a ser alguém. Então, a todo momento, a gente ensina para que ela seja um adulto que saiba ciência, para que ela tenha uma vida, sempre nessa ideia do vir a ser alguém, já que ela não é nada. Essa é a concepção de infância da modernidade, né? E hoje tem surgido outros pensamentos, né? Essa ideia mais contemporânea da criança enquanto um ser hoje, né? Então, enfim, só para contextualizar um pouco esse pensamento que a gente vai desenvolver aqui também ao longo do curso, né? Para a gente ir pensando em outras possibilidades. Eu acho que é isso, são 10:06, não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém hoje quer encerrar o curso com alguma colocação. Não sei se ficou alguma pergunta. Fala, Marcos. Eu queria colocar o seguinte, vocês vejam que os exemplos que eu trouxe hoje são muito localizados em São Paulo, porque a minha experiência, né, de formação está lá, tal. E esse é um problema, né? Eu acho assim, nós estamos falando para o Brasil inteiro. E, assim, né, tem pessoas de vários lugares. E existe internamente uma colonização, né, também. Existe um processo que a gente reproduz dessa colonização. Então, quem tiver e conhecer experiências locais, né, que queiram compartilhar na página do Google Classroom, porque lá vocês podem escrever, né, vocês façam isso, né? E a gente está lá olhando na página, a gente traz para cá, se a pessoa quiser um tempinho para comentar, né? Isso só vai enriquecer. Por exemplo, se tivesse, tem gente aqui do Recife, né? Eu não fui ainda ao EPE conhecer as instalações lá do CECIMI, que era o Centro de Ciências do Nordeste. O que sobrou lá, eu só vi pela internet e tal. Se alguém
conhecer, né, as atividades, quiser trazer, compartilhar com a gente, ótimo, né? Para a gente não ficar só fazendo esse processo de reproduzir o discurso de alguns, né? E ignorar o discurso de outros, né? Então, claro que, de uma certa forma, isso sempre vai acontecer, não sejamos ingênuos, né? Não sejamos aqui hipócritas, né? Mas vamos tentar evitar ao máximo que isso aconteça, se possível. Agora, a Carol tinha colocado, né, em relação à semana passada, aquela questão da experiência que não deu certo com as crianças, né? Carol, não sei se você vai querer comentar sobre isso, quer dizer, a experiência que as crianças fazem e aquelas que não dão certo, que elas ficam muito frustradas, né? E que, então, o que a gente faz, né, nesses casos, ou não que a gente faz como uma receita de bolo, mas e aí, como é que a gente encara isso? Como é que a gente tem encarado isso? Carol, você está sem o som, é ligar o som, abre o som. Desculpa. A semana passada eu terminei o nosso encontro com a sensação de que talvez a minha fala ali no final não ficou tão clara ou reverberou de formas diversas aí, né? E que é normal essa reverberação. Mas fiquei com vontade de gravar uma mini live e postar lá no nosso Classroom, mas fui tomada pelas atividades da semana. E que legal que o Marcos me lembrou, porque eu dividi com ele essa inquietação, né? Porque eu compartilhei aqui com vocês o fato de, enquanto um casal, eu e meu companheiro somos da área de ensino de física, atuamos nessa área, então, socialmente, somos vistos aí, né, identificados, nós e nossas identidades como físicos. Temos um filho com 5 anos e que foi presenteado, então, com o Manual do Mundo, né? E com 5 anos ele olha aquelas páginas, ele quer fazer, ele quer obter aquele produto final, né? Que no manual está expresso. E alguém colocou aqui no chat a frustração das crianças quando o experimento não dá certo, e eu narrei essa experiência que eu vivo em casa, né? E eu vi aqui no chat uma certa exaltação ao nome do Iberê, né? E, na verdade, a minha fala não era nem ao autor do livro, né? Mas é essa concepção de ciência para criança focada numa perspectiva roteirista, com pouco espaço de criação, com pouco espaço de manipulação, com pouco espaço de... eu acho que a palavra é criação mesmo, né? Com mais liberdade, perfeito, João, aonde um conjunto de elementos, né? É possível, entre as crianças, a produção de inúmeras coisas, e não um objeto final igual para todos, né? E que, se não deu certo, não deu certo. Eu acho que o exemplo foi exatamente para a gente ir pensando essa concepção, né? Com que vamos entendendo essa aproximação da cultura científica com as crianças, né? Porque aquela junção de objetos seguindo um roteiro, né? Para o meu filho, é quase como uma magia, é uma mágica, né? E ela não está próximo ali de uma liberdade de construção, uma liberdade de imaginação, de testar possibilidades, né? De discutir possibilidades, que são processos muito diferentes, né? Isso, legal, né? E que daí a gente começa a aproximar a cultura científica das crianças numa dimensão mais criativa, inventiva, né? Eu nunca vou esquecer quando também o meu filho ganhou um patinete, e que muito maior do que ele podia usar, e enfim, e ele insistia em virar o patinete, né? E ficar manipulando a roda. E os adultos insistiam em virar o patinete e falar, não, é assim que usa, né? Então, na lógica do adulto, o objeto tem uma função,
né? Tem um jeito de ser utilizado, ele tem uma função definida, ele tem uma definição. E no mundo da criança, aquele objeto pode ser inúmeras coisas, né? Uma vassoura é uma bruxa, ele é capaz de voar com um cabo de vassoura. E esse é o fascínio da infância, né? Que é o grande risco da aproximação da ciência na infância, no sentido de ditar uma verdade, né? De enquadrar um corpo, né? E não permitir essa multiplicidade de formas de ser e estar no mundo, que é a criança, né? E acho que era isso. Que eu queria dividir com vocês. Eu não tinha percebido que a câmera está fechada, desculpa. De um certo modo, as experiências que eu mostrei para vocês, né, que eram desenvolvidas no Centro Interdisciplinar de Ciências, iam na mesma direção das que a Carol está colocando, né? Eram experiências mais científicas, vamos dizer assim, não de exploração da ciência, né? Mas né, é a evolução da coisa, ou não vamos usar a palavra evolução, as concepções, as diversas concepções, né? E eu acho que eu até comentei isso com os alunos da semana passada, eu falei, olha, a grande diferença assim dos enfoques das ciências exatas e das ciências humanas é que as ciências exatas, elas buscam a convergência, né, das ideias. E as ciências humanas, elas buscam a divergência, no sentido de que, não divergência no sentido da briga, né? Mas no sentido de várias concepções que se confrontam de uma certa forma, e é desses confrontos que surgem, vamos dizer, não a verdade, né? Mas que surgem posições mais, vamos dizer assim, estruturadas, né? Então, essa divergência, esses olhares diversos sobre as coisas, é o que enriquece e o que dá conta não vou dizer o avanço do conhecimento nessa área, né, mas o aprimoramento, né, das concepções na educação, né, e em vários outros lugares, né. E também a gente não está, então, por conta disso, eu acho que o Manual do Mundo tem lá o seu papel importante, o site, né? Eu acompanhei isso desde o início, quando ele começou, né? Mas tem todas essas questões que eu acho que estão sendo colocadas para além, né? Além disso, né? Além disso que eu digo, além do experimento em si, né? Que eu acho que ele traz muito bem e tal, né? Mas a gente quer outras coisas também. Bom, o pessoal precisa sair e tal, então já vamos encerrando, né? Ok? Carol? Perfeito, certíssimo. Vamos lá, semana que vem tem mais. Valeu, pessoal, boa semana. Muito bom.